a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glória seja o teu nome, Jesus. Glória seja o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos a Ti mais uma vez, Pai. Nesses dias de oração, nessa jornada, nós queremos colocar essa manhã, Deus, a central diante do Senhor, Pai. Queremos colocar, Deus, cada ministério, cada departamento, Deus, diante do Senhor, em Tuas mãos. E dizer, Senhor, sopra sobre nós, ministra sobre nós, dos líderes aos liderados, do maior ao menor, do mais velho ao mais novo. Sopra, Deus, sobre cada ministério, sobre cada realidade da Tua igreja. Sopra com poder, com glória, com unção, com renovo. Sopra, Senhor, gerando descanso na alma. Sopra, Senhor, gerando expectativa para a próxima estação, para o próximo ano. Sopra sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Sopra sobre quem entrou aqui nessa manhã cansado, afadigado, preocupado. Sopra, Senhor, sobre quem vem buscar a Tua face. Sopra, Pai, em nome de Jesus, no Kids. Sopra na diaconia. Sopra, Senhor, em cada ministério dessa casa. Sopra, Senhor, nos intercessores, na mídia, na dança, no louvor. Sopra, Deus, no acolhimento, na manutenção, no trazendo a arca, na ação social. Sopra, Pai, em nome de Jesus, sobre cada área, Pai. Sopra, Deus, na ornamentação. Sopra, Pai, em nome de Jesus, na recepção. Sopra em cada ministério, em cada área. Sopra, Pai, gerando vida em favor. Sopra, Deus, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes dessa casa. Sopra o favor do Senhor, a porta aberta, a prosperidade. Sopra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro todo o intento de Satanás contra a Tua igreja, todo o intento de Satanás contra o Teu povo, que caia por terra, que seja derrubado, destituído. Em nome de Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E tomando posse disso, nós declaramos que nós somos maioria nesse lugar contigo. Nós somos o poder maior nesse lugar contigo. Em nome de Jesus declaramos, Pai, toda a investida de Satanás está derrotada, aniquilada, caindo por terra, porque o Senhor é o poderoso das nações, o Senhor é o poderoso Deus. Com o sopro da Tua boca, exércitos são desbaratados, ao som da Tua voz, Deus, as montanhas rugem, elas ruem. Em nome de Jesus, nós declaramos o que disse o profeta: falou o Senhor, quem não ouvirá? Rugiu o leão, quem não temerá? E nós declaramos que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas nesse lugar. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas sobre essa casa, sobre essa baixada. Em nome de Jesus, Deus, escute, Pai, nesses últimos dias da oração, nesses últimos dias da campanha, nesses últimos dias nós declaramos, Pai, faz na vida de quem ainda não viu o Senhor fazer, age na vida de quem não viu o Senhor agir, toca na vida de quem o Senhor ainda não tocou. Faz, Deus, que haja um aceleramento nesse final de ano na vida de pessoas dessa casa, para que possamos testemunhar da bondade do Senhor, para que possamos testemunhar de que o Senhor é Deus grande, zeloso e poderoso sobre a vida de cada um de nós. Nós oramos em Teu nome. E a igreja diz: aplauda o Senhor essa manhã. Aleluias.
Amém, gente? Quem está feliz, diga amém. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, quem achou, diga amém. Versículo 46 em diante, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, diga Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Mas ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Diga, ele clamava cada vez mais. Se fosse na versão de um brasileiro escrevendo essa Bíblia, ele ia colocar assim: ele gritava cada vez mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, falando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, eu quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Você pode se assentar, mas se assenta falando assim com quem está do seu lado assim: olha, grite mais alto. Fala para quem está do outro lado aí, grite mais alto. Agora grita para quem está do outro lado, para outra fileira aí. Fala assim: grite mais alto, irmão. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, emblemática. Não vou tomar o tempo dos irmãos essa manhã, mas essa passagem é uma passagem que ela nos ensina algumas coisas. Primeiro, que é a última vez que Jesus vai passar em Jericó. É a última vez que Jesus vai fazer aquele caminho. E parece que Bartimeu, ele é cego, mas não é bobo. Se tem um cara que é cego, mas não é bobo, é Bartimeu. Por que ele não é bobo? Primeiro, porque ele está vendo a última oportunidade passar diante dele e ele não vai perder. Ele está vendo a última ou talvez a grande oportunidade da vida dele. Não sei se ele já havia passado por Jesus em algum momento, eu não sei. Mas o texto vai dizer que nessa ocasião é a última vez que Jesus vai passar em Jericó. E Bartimeu, percebendo aquele momento, ouvindo que era Jesus, ele se põe a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por isso que eu digo que ele não é bobo. Primeiro, porque ele não vai perder a oportunidade que tem. E porque, eu disse, ele é cego, mas não é bobo. Segundo motivo que eu digo que Bartimeu, ele é cego, mas não é bobo, porque ele é cego fisicamente, mas ele tem visão espiritual das coisas. Eu vou repetir: ele é cego fisicamente, mas ele tem visão espiritual das coisas. Por quê? Todo mundo conhecia Jesus como Jesus de Nazaré. Até os demônios, quando encontravam com Jesus, falavam assim:
Jesus Nazareno, vieste nos atormentar antes na hora? Ou vieste nos atormentar antes da hora, Nazareno? Até os demônios por vezes chamavam Jesus de Nazareno, reconheciam Jesus como o homem de Nazaré. Multidões chamavam Jesus de Nazaré, o moço de Nazaré, o moço da Galileia. Mas Bartimeu não. Ele olha para Jesus, ao invés de enxergar Jesus a partir do olhar, do entendimento que todo mundo tinha de Jesus, não. Alguma coisa dentro dele grita assim: Jesus, filho de Davi. Só pode se referir a Jesus como filho de Davi alguém que tem algum conhecimento prévio, alguma informação privilegiada acerca de Jesus. Porque o Jesus filho de Davi é uma expressão messiânica. O Jesus filho de Davi reporta para as profecias de Isaías, para o entendimento de alguém que conhece a genealogia de Jesus. Alguém que está falando assim: ei, eu sei quem é esse homem que está passando. Ele não é o homem comum da Galileia, ele não é o Nazareno, ele não é o carpinteiro, porque é interessante que a gente canta sobre o carpinteiro, mas a Bíblia nunca enalteceu o fato de Jesus ser o carpinteiro, biblicamente falando, mas está tudo bem, a gente canta assim mesmo, né? A gente não é xiita. Mas a verdade é que a expressão poderosa sobre Jesus é Jesus, filho de Davi. Por que isso, pastor? Digo mesmo assim: Bartimeu era cego, mas ele viu o que ninguém viu. Olha para o cara do seu lado e fala assim: você precisa começar a ver o que ninguém está vendo. Porque enquanto os homens viam Jesus como carpinteiro, como homem de Galileia, um profeta qualquer, Bartimeu viu o filho de Davi. Ele viu o Messias. E sobre o Messias profetizado por Isaías 61, uma das palavras sobre o que repousava sobre Jesus dizia assim: ele vai abrir os olhos dos cegos, ele vai dar vista aos cegos. Quando Bartimeu está gritando Jesus, filho de Davi, ele está falando o seguinte: ei, eu sei que ele é poderoso para dar visão aos cegos, eu sei que ele é poderoso para abrir os meus olhos, eu sei que ele é poderoso. Por quê? Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade o que está em prisão. Parece que ele entende, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe muito bem a quem ele está gritando. De forma que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente aquele grito dele vai chamar a atenção de Jesus, o clamor dele vai chamar a atenção de Jesus. E de forma que também vai chamar a atenção da multidão. Só que a multidão vai dizer o seguinte: olha, fica quieto. A multidão repreendia: não incomode o mestre, ele está passando, ele está com pressa, ele tem algo a fazer. Repreendiam Bartimeu. O meu texto vai dizer que quanto mais repreendido ele era, mais ele clamava. Quanto mais repreendido ele era, mais ele gritava. Quanto mais pressão ele recebia para se calar, mais ele gritava. Quanto mais tentavam silenciar a voz de Bartimeu, a fé de Bartimeu, mais ele clamava. Porque a fé dele era mais forte do que o obstáculo. A fé dele era mais forte do que aquilo que tentava silenciá-lo. A fé dele era mais forte do que a imposição, ou melhor, a resistência que ele estava sofrendo na vida das pessoas. Uma multidão falando para ele se calar, mas ele sozinho gritando contra tudo e contra todos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem acompanhou aqui agora aquele caso do avião, da menina lá que a mãe, né, na verdade uma outra mulher, falando: olha, você tem que dar lugar a essa criança, você não tem coração não, você é muito ruim, você não tem empatia. Quem viu alguma coisa sobre isso? Irmão, todo mundo no avião olhando para você, e as pessoas julgando você como alguém que está errado, alguém que não tem coração, julgando o seu caráter, julgando a sua índole. E a menina quietinha: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu comprei minha passagem, daqui eu não saio, não importa o que digam, o que pensam, o que falam.
existe nesse momento uma pressão das pessoas ali, que normalmente, quando você não está muito bem posicionado, não está muito bem firmado no que você está fazendo, você corre o risco de retroceder. Bartimeu, ele poderia, diante da voz de uma multidão que fala, fica quieto, ele poderia se acuar. Diante da voz da multidão, ele poderia ir se diminuindo, o clamor dele poderia ir se diminuindo. Jesus, filho de Davi, Jesus. Mas não foi isso que ele fez, porque ele está sendo movido por fé. E quem está sendo movido por fé não recua. Quem está sendo movido por fé não dá para trás. Quem está sendo movido por fé, consegue permanecer de pé mesmo diante de contrariedades. Consegue permanecer de pé mesmo sofrendo censura. Consegue permanecer de pé mesmo pessoas trabalhando contra o seu propósito. Você está sozinho, mas está clamando. Está sozinho, mas está gritando. Está sozinho, mas está orando. Está sozinho, mas está sendo fiel, está sozinho, mas está permanecendo de pé diante de Deus, está sozinho, mas permanecendo de pé diante do seu chamado, está sozinho, mas você sabe, eu estou sozinho, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu estou sozinho, eu estou orando sozinho, mas eu sei que Deus vai recompensar o meu clamor, eu estou lutando sozinho dentro da minha casa, mas eu sei que Deus vai me manter de pé, eu estou lutando sozinho naquela empresa, eu estou sozinho nesse chamado, sozinho nesse ministério. Na verdade, tem gente até mandando eu desistir, tem gente até mandando eu recuar, tem gente até mandando dizendo que eu estou fazendo besteira na minha vida, mas eu estou caminhando debaixo de um propósito, eu estou caminhando debaixo do espírito da fé, eu não vou deixar que a multidão silencie a minha voz. Eu não vou deixar que a multidão silencie o meu propósito. Eu não vou deixar que a multidão silencie o meu objetivo. Eu não vou deixar que a multidão silencie o meu chamado. Quanto mais pressionavam Bartimeu para parar, mais alto ele gritava. Por isso que comecei falando, grite mais alto. Porque o inferno quer parar você. Eu vou repetir, pega isso aqui. Fala que está do seu lado assim, o inferno quer parar você. A seta do diabo não é à toa, é para parar você. O olhar torto de pessoas não é à toa, é para parar você. A crítica não é à toa, é para parar a gente. Existem situações que são tão simples, mas são setas, são dardos inflamáveis do maligno, simplesmente a fim de paralisar você no seu propósito, paralisar você na sua caminhada, paralisar você no seu clamor. Bartimeu está sofrendo pressão de todos os lados, pessoas, uma multidão está dizendo, repreendendo ele, mas ele está convicto, diga convicto. Irmão, se você está convicto, nada nem ninguém pode parar um coração convicto. O inferno não pode parar um coração que está convicto. Ele sabe, é a última vez, ou é tudo ou nada. É a última vez que ele vai passar por aqui, e eu vou chamar a atenção dele. A minha oração é que sejamos uma igreja ainda nesse final de ano, em 2025, que possa chamar a atenção dele. É tão simples, mas é tão verdadeiro. Chamar a atenção de Jesus é uma atitude, porque o fato é que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz sim acepção de atitude. É verdade que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem filho predileto, mas tem gente que, na verdade, tem predileção maior por Deus. Deus, ele não tem filho predileto, ele olha para todo mundo debaixo do mesmo olhar, o olhar da graça, mas tem gente que consegue capturar a atenção dele através do clamor, através da fé, através da oração, através do propósito, através do jejum. É diferente. Por quê, pastor? Porque milagre não é fruto do acaso. Nós temos falado isso esses dias. Milagre não é fruto do acaso, milagre é fruto da fé. Ei, irmão, quantos outros cegos haviam em Jericó, mas ninguém foi curado, não ser Bartimeu? Quantas mulheres haviam doentes na mesma cidade, na mesma companhia da mulher do fluxo de sangue, naquele caminho para Cafarnaum? Quando Jesus saiu para atender o pedido daquele homem, o centurião,
Foi o centurião ou a filha de Jairo? Ou foi o centurião de Cafarnaum, ou foi a filha de Jairo agora me deu. Não, foi a filha de Jairo que estava doente, a mulher do fluxo de sangue atravessou no caminho, eu lembrei. Quantas outras pessoas estavam doentes ali, mas só aquela mulher foi curada, só a filha de Jairo foi sarada. Ei, irmão, quantas pessoas estão vivendo os mesmos problemas, as mesmas lutas que eu e você, mas o que vai fazer a diferença, irmão, é o tamanho da sua fé, é o tamanho do seu clamor, é o tamanho da sua entrega, é a sua fidelidade, é você acreditar, ei, que Ele não quer que você morra nessa condição, não quer que você fique paralisado nessa condição. Então o que eu faço? Eu vou clamar ao Filho de Davi pela misericórdia dele. Então o que eu faço? Eu vou colocar minha vida no altar, minha casa no altar, minha família no altar, mas quieto eu não fico, parado eu não fico, estatarado não fico, aceitando a situação como ela está, eu não fico, porque milagre não é fruto do acaso, milagre é fruto da minha fé. O milagre não é uma coisa que Deus simplesmente lança, o milagre é algo que precisa ser provocado. Porque não foi o milagre que encontrou Bartimeu, foi Bartimeu que encontrou o seu milagre. Porque a fé provoca, a fé desperta, a fé declara, a fé vive. E uma coisa que Bartimeu vai nos ensinar e nos mostrar é que o tamanho do nosso clamor revela o tamanho da nossa fé. A intensidade daquilo que a gente faz revela o tamanho da nossa fé. A pior coisa que existe, irmão, é quando a gente vai se acostumando com a igreja, se acostumando com o culto, se acostumando com a palavra. É mais um culto, é mais uma manhã, é mais uma pregação, é mais um sermão que eu vou lá ouvir, e quando o pastor terminar, eu vou embora com uma sensação de que eu cumpri o meu dever com Deus. Quando o pastor terminar, eu vou orar, eu vou embora como se eu tivesse uma sensação, não, eu cumpri meu dever com Deus, agora eu estou bem, eu já expurguei minha culpa, não estou mais em dívida com Deus. E às vezes a gente vai caminhando nossa vida cristã baseado em rituais religiosos. E eu termino essa manhã falando algo com você. Não deixe que o tempo mate a fé viva dentro de você. Nosso maior desafio, meu maior desafio às vezes como pastor, é não me tornar simplesmente uma pessoa que vai ser vencido pela rotina. Vencido pela rotina. Agora a gente vai na igreja, ministra uma palavra, um estudo bíblico, a gente ora e a gente vai embora. Porque o tempo mata a fé, mas a experiência com Deus vivifica a fé. O tempo gera uma monotonia na fé. O tempo, ele gera uma conformidade na fé. Mas a minha oração é que Deus possa continuar gerando na gente esse mesmo espírito da fé que está em Bartimeu. Que espírito é esse, pastor? Primeiro, não é uma fé teórica, é uma fé prática. Não é uma fé teórica, é uma fé literal, é uma fé que grita, é uma fé barulhenta, é uma fé de menino mesmo, é uma fé de gente que não tem muito pudor, é uma fé de gente que não é muito polida. Não é uma fé de gente assim, sabe? De gente sofisticada. Não, a fé sofisticada, a fé intelectualizada está na sinagoga. Ela está no templo. Ela está lá, entre os líderes religiosos. A fé de Bartimeu é uma fé de gente baixa mesmo. É uma fé de gente bagunceira. É uma fé de gente que não tem muito pudor. Mas são essas pessoas que pararam Jesus. São essas pessoas que provocaram, que chamaram a atenção de Jesus. Na verdade, todas as duas maiores fé
que Jesus encontrou, na verdade, eram de pessoas que nem pertenciam ao povo de Deus. Duas pessoas, Jesus ficou assim, admirado com a fé delas. A primeira pessoa foi o centurião de Cafarnaum. Jesus olhou para ele e falou com ele assim: uau, nem em Israel eu vi tamanha fé. Aquele homem que falou assim: Senhor, eu estou lá com meu servo doente. Aí ele cerca, na verdade, ele ao dialogar com Jesus, ele fala assim: olha, não entre na minha casa não. Eu não sou de que o Senhor entre na minha casa, mas eu sei que basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra que sai da boca do Senhor para que meu servo seja curado, porque eu sou um homem de autoridade e eu conheço o poder que há na palavra. Eu tenho servos, eu digo vai e ele vai, eu digo vem e ele vem. Ele conhecia o poder da autoridade, da palavra que havia na boca de alguém que possuía autoridade. E ele pensou da mesma forma, olha a simplicidade que ele dá fé dele. Ele pensou: se eu falo com o meu servo e ele obedece, esse homem poderoso do jeito que ele é, se ele mandar uma ordem, a cura vai encontrar meu servo onde ele estiver. Se ele der uma ordem, enfermidade para ela vai sair aonde ela estiver. Jesus olha para ele e fala assim: uau, que fé é essa? Vamos falar a verdade? Essa fé é infantil demais, irmão. Essa fé, ela não tem lógica nenhuma nessa fé. A fé desse homem era infantil. A forma com a qual ele vai decodificar a espiritualidade, a experiência, é infantil. Só que Jesus olha para a infantilidade desse homem e fala assim: uau, nem em Israel vi tamanha fé. E a outra mulher foi a outra pessoa foi a mulher Sírio-Fenícia, que está com uma filha endemoniada dentro de casa. E ela chega para Jesus e fala assim: tem misericórdia de mim, minha filha está terrivelmente moribunda. Algumas versões vai dizer que ela está endemoniada, está enferma, depende da versão. Jesus falou assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, eu tenho algo para fazer, mas eu tenho que fazer na vida dos filhos primeiro, porque você não é filha, você não é judia, você é gentia. E aquela mulher olha para Jesus e fala assim: mas eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: mulher, grande é a tua fé, vai. E ela foi carregando uma palavra. O maior desafio nosso é a gente não se tornar simplesmente pessoas que vão agora intelectualizar a fé. O maior desafio nosso é permanecer debaixo dessa mesma simplicidade de alguém que caminha com Jesus, vivendo uma vida de experiência com Ele. Ele disse que ia sair e o demônio saiu lá em casa. Ele disse que meu servo seria curado e meu servo foi. Naquele dia que eu gritei: Jesus, filho de Davi, ele ouviu o meu clamor. A mesma atitude que provocou o desprezo das pessoas chamou a atenção de Jesus. A mesma atitude que provocou a censura das pessoas chamou a atenção de Jesus. O simples fato de Bartimeu gritar, porque a fé, ela atrai a atenção do céu. Na verdade, o que atraiu a atenção de Jesus não foi o grito, foi a fé. Diga, não foi o grito, foi a fé. O grito é só a manifestação da fé. O grito é só a forma que ele externalizou a fé dele. Ei, tem muitas formas de você externalizar a sua fé. Bartimeu gritou. Você pode pegar a fotografia do seu marido e sair com ela todos os dias orando e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Você pode pegar talvez
algo, um parente seu, você mesmo está doente, você pode fazer: Deus, eu vou ungir minha enfermidade, o lugar onde estou doente, eu vou ungir durante todos os dias de 2025, eu vou ungir até eu ser curado, até o Senhor fazer o milagre. Deus, eu vou ungir meu filho, eu vou ungir minha filha, eu vou ungir a minha casa até esses demônios saírem, mas eu vou fazer alguma coisa, e essa alguma coisa vai externar a fé que você tem. Porque a fé atrai a atenção do céu. Não é o grito, é o coração de quem grita. Não é o óleo, é o coração de quem unge. Não é a oração, é o coração de quem ora. Não é o levantar das mãos que faz a diferença, mas o coração de quem está levantando as mãos. Não é o pedido, mas é o coração de quem está pedindo. Quando você caminha por fé, irmão, você anda com coragem, você anda com humildade, você anda com disposição, você começa a dar passos, e à medida que você vai dando passos, as portas vão começar a se abrir. Ah, irmão, me ajuda aí. Fala comigo assim: muito mais virá sobre mim, sobre minha casa. Levanta suas mãos essa manhã e fala assim: muito mais virá sobre mim, virá sobre minha casa em 2025, porque eu vou continuar gritando, eu vou continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem está comigo nessa manhã? A palavra da noite vai ser outra, tá, irmão? A gente está ministrando o mesmo texto, mas palavras diferentes. Quando Jesus o encontra agora com Bartimeu, Jesus parando disse que o chamasse e o chamaram. Ah, irmão, calma aí. A mesma multidão que está falando assim: fica quieto, não incomoda, para de gritar. Ei, essa praga, fica quieto. A mesma multidão agora, alguém dentro dessa mesma multidão vai ter que baixar a cabeça, engolir seco, e ir lá buscar ele. Porque o texto diz assim: Jesus mandou que o chamasse, e chamaram o cego. Ei, fica quieto. Agora fala assim: ó, ei, vem. Ele nos mandou te chamar. É a mesma multidão que está dizendo, estava falando com ele assim: fica quieto, não fala nada, não incomode. Agora essa mesma multidão vai contemplar Jesus falando com o cego assim: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E o texto vai dizer que ele, lançando fora a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa para Bartimeu era algo muito simbólico, porque os cegos, eles recebiam uma capa do governo romano, e aquela capa era uma autorização, um sinal de que eles tinham legitimidade para pedir esmolas, para esmolar. Então eles tinham uma capa, a capa representava que eles tinham legitimidade para mendigar, e as pessoas colocavam algumas coisas ali sobre a capa, por vezes esmolas na capa. Mas o texto vai dizer que quando ele entende que Jesus mandou chamar, ele já vai lançando fora a capa. Porque Bartimeu não é alguém que está querendo se manter em uma vida de mendicância. Ele não é alguém que está querendo se manter, não.
A minha capa aqui é o meu ganha-pão. Não, ele já sabe. Ei, eu não quero viver ganhando pão com capa. Eu não quero viver ganhando pão mendigando nada. Eu quero ser curado, eu quero ser pleno. E se ele me mandou chamar, eu já vou abrir mão dessa capa agora mesmo, porque eu sei que a minha vida vai mudar. Ele sabia que se Jesus mandou chamá-lo, ele não ia sair daquele ambiente da mesma forma. Ele não ia sair daquele ambiente carregando a sua enfermidade. Ele lançou a capa porque ele sabia que algo novo, algo diferente ia acontecer na vida dele. E ele lança fora a capa. E Jesus, falando com ele, disse: é muito engraçado. O que queres que eu te faça? Parece que Jesus tem um senso de humor. O que queres que eu te faça? Não, Senhor, eu sou cego. Só acha que eu quero o quê? Ei, irmão, eu quero ver. Mas mesmo Jesus sabendo qual é a necessidade dele, Jesus espera ele falar. Jesus quer ouvir a voz dele. Olha para o cara falar assim: entendeu o que é oração? Oração é Deus sabendo qual é a sua necessidade, mas mesmo assim quer ouvir sua voz. Oração é Deus conhecendo qual é a sua dor, mas mesmo assim quer ouvir sua voz. O que queres que eu te faça? Ele só quer ouvir um cego falando assim: mestre, que eu tenha vista. Eu quero ver. E Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu e seguia Jesus pelo caminho. Ele não fez cuspe, como ele fez em outras ocasiões. Ele não tocou, ele só liberou uma palavra: vai. Porque ele age diferente na vida de cada um. E quando o moço foi, a vista dele se abriu, os olhos dele se abriram. E ele voltou a enxergar. Mas o texto vai dizer: e logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Sabe o que é interessante para te terminar? É que a cura de Bartimeu, ela não foi um ponto isolado na vida dele. A cura de Bartimeu não foi o fim. A cura de Bartimeu foi o início de uma caminhada com Jesus. Porque ao invés de ser curado e ir embora para a sua família, ele foi curado e seguiu Jesus. Porque tem dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que recebem a bênção e vão embora, e aqueles que ao receber a bênção entendem que a bênção é simplesmente o início da caminhada. Recebi a bênção, recebi a cura. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou seguir Jesus até o fim. Agora eu vou com Jesus até o final da minha vida. Não, eu não sou alguém que fui abençoado na igreja. Eu sou alguém que me tornei igreja. Eu não sou alguém que recebi uma cura de Jesus e fui embora. Eu sou alguém que recebi uma cura, uma bênção e me tornei um com Ele. Quem está me entendendo essa manhã? O nosso chamado é nos tornar um com Ele. O nosso chamado é segui-lo pelo caminho. O nosso chamado é continuar caminhando com Ele. O nosso chamado é fazer parte da comunidade da fé. O nosso chamado é fazer parte daqueles que foram testemunhas daquilo que Ele fez. Uma multidão disse: fica quieto, não incomodes, pare, cala a sua boca. Mas Ele gritava mais alto, e porque Ele altamente gritava, Ele recebeu o que buscava, mas não recebeu simplesmente para ir embora. Ele recebeu e decidiu continuar seguindo Jesus no caminho. Fala que está do seu lado assim: a sua caminhada vai ser longa, porque você não foi curado para ir, você foi curado para seguir. Fica de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, nós somos curados para seguir. Ele nos deu vista para a gente continuar caminhando. Ele nos deu vista para a gente entender o caminho pelo qual estamos andando. Lançando a capa, correu em direção a Jesus. Recebeu o que queria
e seguia Jesus pelo caminho. Senhor, nessa manhã, Pai, nós recebemos a Tua palavra. Deixa eu falar algo com você antes de terminar. A última vez, fala comigo assim, a última vez que Jesus passou por Jericó. Essa semana a gente esteve no centro pela manhã. Aí quando estava chegando em casa, estava me preparando para tomar um banho, para refrescar. Aí o telefonema tocou, eu falei assim, pastor, eu só poderia fazer uma visita. Ah, o meu sogro, ele está enfermo no hospital, 36 anos, risco de morte, muito debilitado. Eu falei assim, que horas? Tem até 18 horas. Eu falei assim, tá bom, eu vou 18 horas. Aí com 18 horas, eu cheguei no hospital, estava lá a pessoa tremendo, tendo um pouco de alucinações. É difícil até definir o que estava acontecendo. Mas lúcido, estava ouvindo. Oi, fulano. Sabe que eu sou? Sei, eu sou o pastor Douglas. E o seu nome, como é que é? Falou o nome dele e tal. E quem está aqui? Ah, é fulano, a pessoa lúcida, conversando. Aí eu perguntei assim, a família é cristã. Eu perguntei assim, vocês já pregaram para ele? Ele já aceitou a Jesus? Eu falei assim, não, ele nunca tomou decisão não. Aí Deus foi me dando as palavras corretas. Eu já estava orando no carro. E eu fui falando com ele assim, o senhor sabe que a família do senhor é uma bênção, sabe? O senhor sabe que seus filhos são todos convertidos na presença de Deus. E as netas, tudo caminhando. O senhor sabe que a família é uma bênção, sabe? E eu fui falando, foi assim, o senhor sabe que só falta o senhor. Só falta o senhor. E fui pregando, falando com ele do ladrão da cruz, falando com ele, Jesus dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito que vou preparar um lugar, falando de vida eterna. E até que no final eu falei assim, o senhor quer entregar sua vida a Jesus hoje, agora? Eu quero, pastor. O senhor confessa Jesus como Senhor suficiente, Salvador? Eu confesso. O senhor reconhece que é um pecador que precisa de salvação? Eu reconheço, pastor. Se o senhor saísse do hospital hoje, o senhor ia para onde? Para o bar ou para a igreja? Para a igreja. Bartimeu sabia que aquela foi a última oportunidade, seria a última oportunidade que ele teria de ser curado. Aquele homem sabia que talvez aquela noite ainda não foi, graças a Deus, mas aquela tarde poderia ser a última oportunidade da vida dele de se entregar a Jesus. Bartimeu aproveitou, ele aproveitou, e no leito de hospital foi salvo por Jesus. No outro dia o filho mandou mensagem e falou assim, papai disse que agora ele é um servo de Deus. Seguir Jesus pelo caminho. E nós precisamos entender que a nossa vida, irmão, você está aqui nessa manhã, o que faz você sair de casa para estar aqui nessa manhã? Eu vim te servir. Eu vim servir os irmãos que às vezes têm dificuldade da parte da manhã. Porque nós entendemos que a nossa vida não é sobre outra coisa, senão seguir Jesus. E a gente não está seguindo em busca de uma coisa, porque nós já recebemos o que estávamos buscando. Se ele lançar alguma coisa no caminho, é graça, é favor, mas nós já encontramos o que buscávamos. Nós encontramos Ele e estamos seguindo a Ele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa é a Tua palavra posta diante de nós essa manhã. E nós declaramos que nós estamos seguindo ao Senhor. Nossos olhos já foram abertos. Aquilo que procurávamos já encontrávamos. Existem coisas no meio do caminho que nós ainda estamos clamando, buscando, mas nós